Olá, família, bem-vinda! Vamos fazer mais um consultório juntos. Obrigada pelo seu carinho de sempre, obrigada pela sintonia gostosa de quem fica com a gente a cada semana. E eu fico muito agradecida porque eu sei que o resultado é sempre de prosperidade na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua prática de vida, no cuidado com que você tem lidado com as demandas que são exigentes para você, para mim, para todos nós. Eu convido você a ficar com a gente no programa de hoje, também nessa perspectiva do aprendizado, do renovo das expectativas, mas principalmente hoje nós queremos despertar em você esperança, confiança, coragem, resiliência, uma vontade imensa. Eu peço a Deus que provoque em seu coração uma vontade imensa de mudar a sua história, de fazer diferente, para fazer a diferença. Para que você não se acomode, também para que você não apenas diga de uma vida difícil, que não caia naquele lugar comum de reclamar ou de se sentir vítima de uma vida difícil, de uma vida com muitas limitações e que te impediram, segundo a sua descrição a respeito da sua própria história, de que tenham te impedido de sonhar e de realizar e que hoje veja-se numa situação de vítima da vida. Nós queremos ajudar hoje você a fazê-lo pensar sobre como é possível fazer a diferença, acreditar, trabalhar, confiar, não desanimar, não perder as forças, porque especialmente em Deus está a nossa força, Ele é a nossa força. A cada dia que passa, que você tem essa força renovada dentro de você. Talvez você conte uma história triste, mas nós queremos sempre pensar que o começo não define exatamente o final. Que a despeito da sua origem, você não está definido ou definida pelas suas origens. Se você foi muito pobre, se passou necessidades, se morou em situações difíceis, se tinha uma família em situação complicada, você pode guardar dali memórias tristes, difíceis, pode contar até mesmo de traumas. Mas, como eu disse e volto a dizer, nós estamos aqui para motivar você a continuar acreditando, confiando, se movendo, se permitindo, trabalhando, crendo que você pode fazer diferente para fazer a diferença. As suas origens não limitam você, não determinam quem você é. É a partir disso que eu quero, no programa de hoje, apresentar a você, meu convidado, que foi um garoto muito pobre, que viveu situações bem difíceis, mas hoje é jornalista, é empresário inclusive no ramo de televisão, tem um trabalho muito bonito na área de comunicação, próspero na área de comunicação e em outras atividades na vida também. E ele vem compartilhar um pouco da sua história aqui hoje porque eu o convidei nesse desejo de motivar você a pensar que você mesmo é responsável por fazer muito mais pela sua própria vida. Itamar Oliveira, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Darleide, pelo convite, né? Nós estamos aqui à disposição para a gente trazer um pouco da minha vida, da minha história, para incentivar você que está em casa, desanimado, triste, abatido, achando que nada dá certo na sua vida. Você vai, depois da nossa conversa, vai ver que você tem condições, sim, de mudar tudo o que está aí na sua vida. Tudo aquilo que você está vivendo, basta você mudar e confiar em Deus. Especialmente confiar em Deus, né? Acima de tudo. E por onde começa a sua história? Vou deixar que você me conte, eu tenho o seu livro em minhas mãos, sei muito bem um começo, meio e fim, como você descreveu aqui, mas de onde nós partimos para entender a sua história? Nós partimos do princípio, é claro, né? Mas desde que os meus pais moravam e viviam lá no Ceará, sou filho de nordestinos, né? Como eu, também sou cearense. Exatamente. Meu pai de Redenção, a minha mãe de Quixadá. E eles trabalhavam na lavoura, carpiam,
cultivavam a terra e viviam disso, né? Num belo dia, meu pai carpindo ali o chão, olhou para o lado, viu os meus irmãos brincando ali, e ele parou para pensar, eu aqui no Ceará não vou conseguir dar um futuro brilhante para essas crianças. Eram quantos filhos? Lá na época eram 2, né? Aí, então eles resolveram vir para São Paulo. Mas como a vida era muito difícil para eles, para conseguir comprar a passagem de vinda para São Paulo, eles tiveram que vender alguns utensílios que meu pai e minha mãe haviam ganhado de presente de matrimônio, de casamento, né? Então, a minha mãe vendeu algumas panelas de barro que ela tinha ganho lá de presente. Meu pai vendeu um tamanco, vendeu mais alguma sanfona, vendeu alguns utensílios e vieram para São Paulo. Só que eles não vieram de avião, não vieram de navio nem de trem. Eles vieram no famoso pau de arara, né? E você sabe, do Ceará aqui é longe. É longe. 3 dias e 2 noites de viagem. Né? Agora imagina em cima da carroceria de um caminhão. Meu Deus. Num calor daquele, com as crianças. Foi uma verdadeira loucura. Mas é assim, meu pai resolveu dar uma vida melhor para os seus filhos, então eles pagaram pelo sacrifício. E vieram. Eles vieram não aqui para a capital, mas vieram para o interior de São Paulo, na cidade de Oswaldo Cruz, que fica ali do lado de Tupã, Presidente Prudente. E ali, como a única profissão que o meu pai tinha era carpinar, lavrar a terra, ele foi trabalhar numa fazenda, a fazenda do seu Balbino, né? E ali, durante anos, eles trabalharam e a família foi aumentando. Sabe que nordestino gosta muito de fazer filho, né? E foi aumentando ali. E chegaram a ter quantos filhos? Ali, 5 filhos. 5 filhos. Vieram com 2, tiveram mais 3. E ali, novamente, ele carpina e falou, puxa vida, eu saí lá do Nordeste e vim aqui para o interior de São Paulo para dar um futuro melhor e meus filhos estão aqui brincando e eu fazendo a mesma coisa. Não está certo isso aí. Quero algo mais. Quero algo mais. Ele estava decidido a dar um futuro brilhante, um futuro melhor para o que ele os seus pudesse, filhos. ele queria dar o melhor. Exatamente. Então, eles resolveram vir para São Paulo. Agora é capital. Agora é capital. Só que, você sabe, vim com 5 crianças para São Paulo. Meu pai não tinha dinheiro para comprar uma casa, não tinha dinheiro para alugar uma casa. Então, ele foi morar, juntamente com a gente, no porão da casa de um amigo. O amigo dele morava em cima e nós morávamos embaixo. Só que, Darleide, nessa casa não tinha banheiro, não tinha chuveiro. Era uma vida muito difícil. E nós chegamos aqui, e eu com 5 anos de idade, nós começamos a ir para as ruas, pegar latinhas, ferro velho, lata velha, chuveiro velho, alumínio, e nós vendíamos no final do dia, e nós comprávamos a base da nossa alimentação, que era o cuscuz de xerém de milho. Para você aí em casa, que não sabe o que é o cuscuz de xerém de milho, primeiramente, o que é o xerém de milho? Você pega o milho, tira os sais minerais, as vitaminas, o cálcio, o que sobra é o xerém de milho. A minha mãe pegava esse xerém de milho, fazia um cuscuz, e como nós não tínhamos dinheiro para a gente comprar uma mistura, comprar uma carne, a minha mãe ia até o açougue e ela pedia para o açougueiro aqueles pedaços de osso. O açougueiro desfia a carne, não é? Aquela peça que vem, e sobra ali o osso. Aquele osso, minha mãe misturava para dar um gostinho melhor no cuscuz. Algumas pequenas rebarbas de carne que saía dali, daquele osso e misturava. E a gordura. Exatamente. Então, essa foi a base da nossa alimentação. Durante anos, nós só comíamos cuscuz de xerém de milho. Pão era somente no dia de sábado. Uma vez por semana, nós íamos até a padaria Três Rosas, que fica lá em São Paulo, no bairro da Casa Verde, na rua Azilda, e nós comprávamos o pão uma vez por semana, que era aquela bengala, que era um pão bem grande. Mas nós, como não tínhamos dinheiro para comprarmos um pão quentinho, antigamente vendia um pão chamado pão amanhecido, que era um pão que o padeiro não vendia na sexta-feira, vendia no sábado por um preço mais barato.
Hoje não pode mais vender o pãozinho de um dia para o outro, mas naquela época era possível. E nós comprávamos essa bengala. E nós dividíamos por pedaços iguais entre os meus irmãos, o meu pai e minha mãe. E nós nos alimentávamos daquele pão uma vez por semana. Os outros dias da semana era uma única refeição de cuscuz de xerém de milho. Agora, ao contar essas coisas, lembrar, e obviamente você já contou muito essas histórias para as pessoas, para os seus filhos, para a sua família, houve um tempo da sua vida em que quando você lembrava disso tudo, de toda essa dificuldade, você se sentia infeliz, triste, reclamava, isso repercutia dor no seu coração por ter passado tanta dificuldade? Ou você sempre foi alguém levado a considerar, essa é a vida e vamos embora? Como é que é? Eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. Eu sempre, desde pequenininho, desde os meus 5 anos de idade, eu não sei o que aconteceu comigo, aliás, eu sei. Eu sou um escolhido de Deus. Desde aquela época, Deus já me mostrava que eu seria um grande homem. E eu nunca me lamentei pelas dificuldades, pela fome que eu passava, por eu não ter roupa, por eu não ter um banheiro para usar, não ter um chuveiro para tomar banho. Eu levava a vida com alegria. Olha, eu era o caçula dos meus irmãos. Eu era o primeiro que acordava. 4 horas, 4h30 da manhã, eu já acordava os meus irmãos. Pois é, eu li isso aqui no seu livro. Exatamente. Como Eu assim? acordava, eu ia acordando. Os meus irmãos me detestavam, porque eles queriam dormir. E eu, 4h30 da manhã, eu já ia na cama de todos eles. E eu ia acordando um por um. Para a gente ir pegar ferro velho, lata velha, latinha nas ruas. E nós íamos, né? Então, eu nunca reclamei de nada. Eu sempre fui uma pessoa feliz, sabe? Porque Darleide, a gente não precisa muito para ser feliz, sabe? A gente precisa ter uma família estruturada, a gente precisa ter amor dos irmãos, do pai, da mãe. É isso que a gente precisa para ser feliz, porque você sabe, hoje a gente tem conhecimento de muitas pessoas poderosas, pessoas que têm muito dinheiro, mas são pessoas infelizes, né? E às vezes eu fico olhando para a minha vida e olhando lá para trás, de onde eu vim, né? E essa vida de dificuldade me transformou num grande homem. Eu acho que se eu não tivesse tido essas dificuldades, eu não sei se eu seria o mesmo homem que sou hoje, sabe? Determinado, com objetivos fixos, né? Eu sempre sei onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E é gozado que, assim, a minha cabeça, apesar de eu já ter hoje uma certa idade, parece que a minha vida, desde pequenininho, sempre foi a mesma cabeça. Eu não mudei assim com o passar do tempo. Lógico que com a idade a gente ganha experiência, Sim. né? Mas as dificuldades da vida me trouxe mais alegria para a vida, sabe? Eu trabalhei muito porque não tinha essa questão de sol, de chuva. Eu tinha que trabalhar, porque se nós não fôssemos pegar o ferro velho na rua, papelão na rua, a gente não comia. Então a gente trabalhava o dia inteiro, voltava, passávamos no mercado, comprávamos o xerém de milho, levávamos para minha mãe cozinhava para a gente e todos nós éramos felizes. Sério? Sério. Isso, e por que eu pergunto sério? Que é justamente para pontuar que muitas vezes a gente não considera ser a vida, a riqueza da vida. Né? E, obviamente, a gente está falando de uma situação um tanto extremada, né? De comer apenas um determinado alimento, de não ter roupa, de morar em situação bem adversa. Nós estamos falando de um extremo e que representa uma grande parte da população brasileira e de tantos outros no mundo, né? A pobreza. Mas o que nós queremos enfatizar aqui, ouvindo a história do Itamário, lendo o seu livro e lembrando de tantas outras pessoas, lembrando de muito do que nós vemos no nosso dia a dia, familiares nossos, pessoas nossas, é que assim, isso existe, isso é uma realidade, mas vamos lá, vamos levantar a cabeça, vamos acreditar, vamos trabalhar com o que estivermos à mão para fazermos. Você vendia lá papelão e chegou uma hora de vender limão. E aí você se tornou um empresário do limão, praticamente um garoto. Conta essa parte. É verdade. Olha, vou falar uma coisa para você, Darleide. Deus faz as coisas tudo certinho na vida da pessoa. E Deus sabe e conhece a gente quando a gente está no ventre materno. Eu fui escolhido quando estava no ventre materno da minha mãe. A minha vizinha, por nos ver acordando cedo e trabalhando com sol, com frio, com chuva,
ela fez um convite para minha mãe. Ela chamava Dona Maria Aparecida, já falecida. E ela chegou para minha mãe, Dona Maria Suzete, e ela falou, olha, filho, eu vejo que, Dona Maria, eu vejo que os seus filhos são crianças trabalhadoras. Eles acordam cedo, não tem medo de pegar no batente, né? E nós gostaríamos de fazer um convite para a senhora. Nós vamos até o Parque Dom Pedro, aqui no bairro da Cantareira, em São Paulo, e nós vamos comprar limão. Eu e os meus filhos, nós vamos vender. Quem sabe se a senhora fosse vender limão com seus filhos, a senhora não pudesse dar uma vida melhor para os seus filhos. A minha mãe aceitou o desafio. E nós acordamos cedo e nós fomos a 25 quilômetros do bairro da Casa Verde até o Parque Dom Pedro, no bairro da Cantareira, aqui em São Paulo, né? E nós compramos uma caixa de limão. E nós voltamos esses 25 quilômetros a pé, batendo de porta em porta, de bar em bar, de restaurante em restaurante, oferecendo limão. Mas, Darleide, veja você, nós éramos vendedores de ferro velho. Nós pegávamos lata velha, papelão, e agora nós mudamos de ramo. Agora nós éramos vendedor de frutas. Então, era muito difícil vender o limão, porque nós não tínhamos uma clientela. Mas a gente batia nas portas, batia, e aí começou os problemas. Porque quando eu ia para minha casa, voltando para casa, eu passava por um bairro chamado Bairro da Liberdade. Famoso. Famoso, e ali está cheio de japoneses. Uhum. Mas antes de falar dessa história para vocês aí em casa, dessa história do Bairro da Liberdade, todo dia eu passava por uma rua, com 5 anos de idade, e quando eu passava por ali, eu comecei a ouvir uma voz. Mas você não andava sozinho, né? Com 5 anos você ia com um irmão, uma mãe, alguma coisa assim? Na realidade, nós íamos até o mercado e depois cada um ia para um lado para a gente alcançar o maior quantidade de comércios e de lares para a gente tentar vender o limão. Entendi. Desde cedo eu entendi uma das grandes coisas da venda. Vende mais quem aborda mais. Então, se meus irmãos, nós nos dividíssemos o caminho, nós iremos abordar mais, portanto, nós iremos vender mais. E quando eu passava por uma rua, eu comecei a ouvir uma voz. E essa voz começou a falar comigo, você precisa estudar japonês, você precisa estudar japonês. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu falei, gente do céu, estou ficando louco. Eu fui para minha casa e falei, mãe, amanhã a senhora vai comigo. Porque todos os dias eu passo numa rua, essa rua é mal assombrada. Lá tem fantasmas que estão falando comigo. E a senhora precisa ir comigo para ver se eu estou ouvindo coisas ou é fruto da minha imaginação. E minha mãe foi comigo. E quando eu cheguei lá no local, a voz falou comigo. Você precisa estudar japonês. Eu falei, mãe, olha a voz aí. E ela? Só que a minha mãe não ouvia nada. Claro. Era só eu quem ouvia. Meu Deus. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, eu estou ficando louco mesmo. Só que como eu não me alimentava direito, eu comia muito mal, uma vez só por dia. Meu Deus. Pão somente de sábado. A fome, eu achei que a fome estava fazendo com que eu ficasse ouvindo vozes. A minha mãe falou, é a fome que você está passando, filho, está fazendo com que você essa voz, mas eu vou tentar achar um psicólogo, um psiquiatra, para você conversar com ele. Né? E ali eu fui embora e eu evitei de passar naquela rua novamente, porque eu tinha medo. Porque eu achava que eram os fantasmas que estavam falando comigo. E eu, num belo dia, esqueci, coisa de criança, passei lá novamente e a voz falou comigo. Eu falei, não é possível. Só que a partir daí, eu não consegui mais ficar dormindo, eu não dormia mais. Porque aquela voz ficava agora não somente naquele local, mas ela ficava me perturbando de dia e de noite. E eu falei, só tem um jeito dessa voz parar de me atormentar. Eu preciso achar uma escola japonesa. E no bairro da Casa Verde, eu fui, descobri que tinha uma escola japonesa lá, eu com 5 anos de idade, com um saco de limão nas costas, um saco de farinha e a gente colocava o limão lá dentro, nós comprávamos aquela redinha amarela e nós colocávamos meia dúzia, 1 dúzia, 2 dúzias de limão, colocávamos dentro desse saco de farinha e nós carregávamos. E eu bati lá, eu era tão pobre, só tinha um shortinho, eu não tinha chinelo, não tinha sapato. Eu não tinha tênis, eu não tinha camisa, era um shortinho, eu não tinha nada. E banho era uma vez por semana só. Que eu entrava dentro do tanque de roupa da minha mãe não deixava a gente tomar banho durante a semana,
porque ia gastar a água do amigo, o amigo já estava cedendo a casa e minha mãe não queria que nós gastássemos água para não dar despesa. E você diz aqui no livro que a casa era tão... O lugar onde vocês moravam era tão baixinho que seu pai andava meio que agachado, assim. Todo mundo que era um porão, Era um porão. Ali, o amigo do meu pai guardava resto de azulejo, de cimento, de areia. Nós dormíamos ali junto com essas coisas, materiais de construção dele, com as ferramentas. E era tão baixinho que meu pai tinha que andar abaixado. E meu pai não é tão grande. Então a gente tinha que andar. E tudo era... A gente preparava tudo na lata, com fogueira, porque nós não tínhamos fogão a gás, nós não tínhamos nada. Banheiro a gente tinha que ir no mato. Então era uma vida muito difícil, né? E nós, eu com 5 anos de idade, bati lá na escola japonesa, saiu a professora, e eu falei, aqui é a escola japonesa? Falou, eu vim me matricular. A voz me mandou, eu vim me matricular. O professor olhou para aquele catatá, o menininho todo sujo, só de shorts. Itamar, vem cá. É desse jeito mesmo, Itamar? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Você indo lá pedindo para se matricular numa escola de japonês. Exatamente. E a professora, quando me viu, maltrapilho, sujo, com um saco de limão nas costas, falou, menino, aqui é uma escola paga. Eu falei, mas eu vou pagar. Falou, só que você precisa trazer um responsável por você. Eu falei, então a senhora fica aí que eu vou na minha casa e vou chamar a minha mãe para vir aqui para me matricular. E eu fui para casa da Arleide. E quando eu cheguei lá, falei para minha mãe, mãe, achei a escola japonesa para estudar. Minha mãe queria me bater, porque falou, filho, nós não temos dinheiro nem para comer, nem para comprar comida, você quer estudar na escola japonesa? Falei, mãe, eu quero. E tem uma coisa, mãe, quem vai pagar esse estudo sou eu. Darleide, eu trabalhava 12 horas por dia, vendendo limão, batendo de porta em porta, de casa em casa. E eu falei para minha mãe, eu vou trabalhar 14 horas. Essas 2 horas que eu trabalhar mais por dia, eu vou separar no meu bolso, o que eu vender vai ser reservado para pagar a minha escola. A minha mãe sabia que eu era o primeiro que acordava, que era o último que chegava, que eu era o que mais vendia. A minha mãe acreditou em mim, falou, eu vou dar essa oportunidade para você. E ela me matriculou. Mas antes de falar da continuidade dessa escola, eu, quando passava pelo bairro da Liberdade, eu entrava no comércio do seu Hiroshi, e o seu Hiroshi era um japonês, um comerciante muito violento. E quando eu chegava, entrava no seu comércio, ele já sabia, porque eu sempre chegava lá sempre no mesmo horário. Eu tenho uma coisa que desde pequeno até hoje, eu aprendi isso com a infância. Eu não me atraso nos meus compromissos. Não me atraso e não gosto que atrasem os compromissos comigo. Né? Então, ele sabia o horário que eu chegava. E ele já ficava atrás do balcão com uma vassoura para me dar vassourada. E eu chegava lá, eu não conseguia completar a frase. Bom dia, seu Hiroshi, o senhor quer comprar o meu limão? Eu não conseguia terminar essa frase porque ele já me dava vassourada, me batia e fazia eu correr. Meu Deus! Mas por que isso? Porque ele achava que um menino sujo, só de shorts, maltrapilho, pobre, iria afugentar a clientela dele. Exato. E aí eu corria. Mas no outro dia eu estava lá de novo, e ele batia de novo, e eu voltava no outro dia, e ele batia de novo, e eu voltava no outro dia, eu precisava vender, eu precisava comprar alimento. Mas você não é uma pessoa natural, você é uma pessoa sobrenatural, porque qualquer criança teria ido uma vez, quem sabe repetia, quem sabe iria 2, 3 vezes, não voltaria mais. Você é muito insistente, determinado, focado, coisa que desde criança, Itamar, é assustador. É uma das maiores qualidades que eu tenho. Incrível. É a persistência. E sabe uma coisa que você também não tem, o que você não tem? Falsa modéstia. Você diz, eu sou escolhido, Deus me escolheu, eu sou assim desde pequeno, essas são as minhas qualidades, eu sou objetivo, eu sou determinado. Você fala bem de você, ou seja, é alguém que se vê bem. Guarda isso aí para você. Às vezes a gente é dominado por uma falsa modéstia, um medo de falar bem de si mesmo, de se ver bem, de se sentir amado de Deus, de saber que é amado de Deus e até verbalizar. Essas são características que a gente precisa observar na vida de pessoas que crescem na vida,
vida, que dão certo na vida, elas acreditam primeiro em Deus, no potencial que Deus lhes deu e elas creem que, apesar das adversidades, elas podem crer, viver e trabalhar sem medo. Então, ele não tinha medo do seu Hiroshi. Ele não tinha medo da professora lá da escola de japonês. Ele não tinha medo das circunstâncias da fome, da cara feia da fome, já não tinha medo, já convivia com ela mesmo, né? Vender limão, vou vender limão. E vocês vão vendo que, com o passar do tempo, isso vai virar uma limonada. Esse homem é poliglota, já vou entregar. Esse homem já é poliglota, ele é jornalista, ele é empresário, é amigo do Silvio Santos, está sempre lá trabalhando no SBT, Teleton, aquela festa grande para arrecadar fundos para ajudar as crianças no Teleton. É um homem que realmente foi longe. Nós vamos fazer uma pausa, pessoal, nós já vamos para o nosso intervalo. Nós vamos para o nosso intervalo, tem só mais 2 minutinhos e a gente volta, porque aí vai ser o último bloco, tá bom? E você tem muita ainda coisa para contar para a gente. Mas eu gostaria que você conhecesse esse homem e essa história, que é uma história que realmente é de instigar a gente, dizer, meu Deus, como é que pode acreditar tanto, ir e vencer com tanta insistência, determinação, trabalho e muita fé. Antes de voar para o intervalo, porque vai ser bem rápido, com muita vontade de voltar outra vez aqui com você, contando a história do Itamar Oliveira, eu quero te lembrar da revista Entre Família. Essa revista que eu tenho em mãos é para entregar a você aí em casa. Entre em contato com a gente, pede a sua revista de presente. São 13 lições, eu sempre me confundo se são 13 ou são 15. São 15 lições para você aprender sobre relacionamento, saúde emocional, como lidar com as crianças, marido e mulher, como é que funciona essa relação, as suas dificuldades em família, como prosperar. Tem também aqui uma lição sobre a saúde financeira da família. Entre em contato com a gente, peça a sua revista de presente. A gente só tem interesse que você estude, pratique e seja feliz. Não vamos cobrar nada por isso. Os Anjos da Esperança já nos auxiliam para que nós façamos chegar a milhares de pessoas todos os dias, revistas, estudos bíblicos com qualidade para você. Então, entre em contato com a gente, o nosso telefone e horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar agora usando o aplicativo do WhatsApp, é facinho, DDD 12 98244 4449. Só precisa me mandar uma mensagem dizendo, Darleide, me manda a revista Entre Família. Nós vamos pedir a você então para fazer o cadastro. Você vai receber em casa de presente a revista Entre Família. Combinado? Nós vamos agora para o nosso intervalo e já voltamos. Até já! De volta hoje com uma história inspiradora para você, porque eu sei que tem gente aí na sua casa meio desanimado, borocochô, nada dá certo na vida. E desanima não. Se desanimar, o que muda? Nada, quer dizer, piora tudo. Nós estamos aqui hoje conversando com Itamar Oliveira, que é jornalista, empresário e tem uma história assim muito, mas muito especial, motivadora, inspiradora e que tem ajudado a transformar a vida de muita gente. A partir da fé, da confiança e do trabalho, da motivação que há para que a gente continue a vida. E ele escreveu tudo, ou parte do que ele viveu, aqui no livro O Menino Limoeiro. Se a vida lhe oferece limões, venda-os e mude o seu destino. Escrito pelo jornalista Alberto Danon, O Menino Limoeiro. E aí, Itamar, você estava contando pra gente do senhor Hiroshi que não comprava seus limões, pelo contrário, mandava você embora todo dia com uma grosseria que só Jesus na causa. Mas um dia... Eu comecei a estudar japonês na escola. No primeiro dia de aula, quando eu me assentei na classe, na escola japonesa chamada Nihongaku, todos os japonesinhos correram para o fundo da sala de aula. Ninguém queria ficar perto. Você foi lá sujinho, da minha pessoa, jeitinho, sim, né? Era o que tinha. Era o que tinha, né? Para mim, eu estava limpinho, né? Eu era É. inocente, não tinha noção de nada. E ali eu comecei a estudar. Só que a gente
começa a aprender o idioma japonês, eu aprendi a escrever o katakana, o hiragana e o kanji, que são alfabetos japoneses diferentes, e eu errava as letras, os garranchos, né, para vocês entenderem. E eu ia pedir a borracha emprestada. Ninguém me prestava lá a borracha, né? E aí, o que eu fazia? Quando chegava no sábado, quando meu pai cortava aquele pão, a bengala no dia de sábado e dividia partes iguais para todos os meus irmãos, eu pegava a minha parte e eu comia só a casca. Eu não podia mais comer o miolo, porque eu descobri, Darleide, que a melhor coisa para se apagar o lápis preto, né, os meus erros, era o miolo do pão. E eu levava para a escola esse miolo do pão, eu comia só a casca. E quando chegava na hora do recreio na escola japonesa, eu ficava olhando os meus coleguinhas, eles tomando Yakult, outro tomando Danone, outro levava bolacha, outro levava sanduíche, e eu não tinha nada para comer. E ninguém me oferecia nada, sabe? Quando chegava no final de semana, um dos japonesinhos fazia um aniversário, eu ficava louco para eles me convidarem, porque meu sonho era comer um pedaço de bolo, era comer um brigadeiro, era comer um beijinho, e eu nunca era convidado. E eu passava vontade ali. Você sofria bullying? Sofria. Sofria porque o que acontece? Eu era pobre, sujo, maltrapilho, e eu ainda tenho um problema na minha mão, né, que eu nasci com um pequeno problema físico na minha mão, uma anomalia congênita. Então você já imagina, o pessoal colocava apelido em mim, né? Então, pobre, deficiente, sujo, e ainda com um saco de limão nas costas, e eu sentava na carteira e colocava o meu saco de limão do lado, e de dentro eu tirava o meu caderno, que eu comprei com muito custo, que eu tinha 2 materiais didáticos, que eram um lápis preto e um caderno brochura. E ali eu escrevia, e eu errava. Agora eu levei o 3º material didático, que era o miolo do pão. E quando os japonesinhos viram eu colocando em cima aquele miolo do pão, eles falaram, poxa vida, hoje o Francisco-san, ele trouxe lanchinho. Mas não era lanchinho, era a borracha para eu apagar os meus erros. O meu sonho era pintar na aula de desenho o céu de azul. Era pintar a rosa de vermelho, mas o meu céu estava sempre nublado, porque eu fazia os meus desenhos com lápis preto. Eu queria pintar a rosa de vermelho, mas a rosa era uma rosa fúnebre, porque era um lápis preto. E eles nunca me chamavam. E o ódio da Darleide desses meninos começaram e aumentaram. E o bullying e o ódio, quando eles descobriram que eu aprendia 10 vezes mais rápido que eles. Eles estavam ali há 2, 3 anos e eu em 6 meses já dominava praticamente o idioma. Porque eu descobri logo cedo que eu tinha o dom do aprendizado dos idiomas. E eu com 6 meses aprendi praticamente todo o idioma japonês. Para você ter uma ideia, só o kanji são 9.632 letras do alfabeto. Nós temos 23 a 27 letras no alfabeto. Eu aprendi quase 10.000 letras do alfabeto. Um fenômeno, coisa sobrenatural, é dom divino. E aí, eu chegando ali no seu Hiroshi, eu no lugar de falar para ele, bom dia, seu Hiroshi, o senhor quer comprar o meu limão? Eu falei para ele, ohayou gozaimasu, anata o arimoiro. O japonês ficou impressionado olhando para mim. Uau. Menininho, 5 aninhos, decorou palavrinhas para enganar japonês velho, né? Mas japonês esperto vai testar, menino. E vamos ver se ele decorou palavrinhas. E ele perguntou para mim, ikura desu ka? Quanto é que custa? E eu respondi para ele, hitotsu fukuro 3 konto, futatsu fukuro 5 konto de orimasu, né? O seu Hiroshi, um pacote é 3, mas se o senhor me comprar 2, eu te faço 5. Oh, limão tá caro, né? Oh, limão tá caro. Não, seu Hiroshi, limão tá caro. Em mercado Cantareira, limão e açúcar. Tá caro para eu comprar no mercado da Cantareira. Meu limão está barato. O japonês ficou impressionado com o menino limoeiro. E ali nascia o menino limoeiro.
O seu Hiroshi comprou todo o meu limão que eu tinha ali, impressionado por aquele menino fenômeno japonês. Comprou tudo, o limão que eu ia vender durante 10 dias, eu vendi unicamente para o seu Hiroshi. Saí dali, fui atrás dos meus irmãos, peguei mais limão, falei, descobri como que se faz para ganhar a vida e para vender limão. Fui para o segundo comércio no bairro da Liberdade. Ohayou gozaimasu, vendendo em japonês. No primeiro quarteirão, eu vendi 2 caixas de limão, os meus, do meu pai e de todos os meus irmãos. E nós começamos a ganhar dinheiro. E nós começamos a vender. E a vida começou a melhorar. Eu, agora que vendia bastante limão, carregávamos o grande peso nas costas, comprei uma carroça e um cavalo. Falei, pai, está aqui o dinheiro, o senhor vai comprar uma carroça e um cavalo. Meu pai ia na frente com a minha mãe e eu atrás, colocando meia dúzia, uma dúzia, 2 dúzias de limão, ensacando e vendendo. E nós vendíamos, nós não vencíamos de vender mais limão. Então eu falei, pai, o senhor precisa tirar sua carta. Eu com 6 anos de idade nessa época, falei, pai, o senhor precisa tirar sua carta. Mas tirar para quê? O senhor vai ver, meu pai tirou. Eu comprei uma perua Kombi para ele. Como assim? 6 anos, meu pai dirigia agora a perua Kombi. E eu coloquei um alto-falante da Lady em cima e eu pegava o microfone no bairro da Liberdade e eu ia gritando e eu aprendi a cantar música japonesa. Só não vou cantar aqui porque nós não temos tempo. Shui sototomuni harakimasu godematemo. Eu ia cantando e vendendo limão e vendendo e nós começamos a ganhar dinheiro. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei dinheiro, eu fui numa papelaria. Comprei 6 dúzias de lápis de cor. Comprei 10 canetinhas Silva Pen. Eu fui não sei se você já viu uma borracha chamada borracha de Itu. Uma borracha desse tamanho. Que a metade é vermelha, a metade é azul. Para nunca mais faltar borracha para eu apagar os meus erros. E ali a vida começou a mudar. E como eu descobri que eu tinha o talento para a música, e eu lembro que eu comprei o meu primeiro par de tênis, um Conga, azul e branco, uma calça jeans leves, e eu comecei a mudar a minha vida e a vida da minha família. E nós que morávamos ali naquele porão, naquele sótão ali, naquele porão, eu descobri que na frente tinha um senhor que estava vendendo um terreno. Eu falei, pai, o senhor vai lá e veja se o senhor Francisco faz esses 10 mil réis para nós pagar em 10 anos. Meu pai foi, assinou as promissórias e nós compramos. Da Lady, eu construí ali um barraquinho, nós entramos dentro desse barraquinho. Era o barraquinho, a coisa mais linda, era chão batido, mas era nosso. Nós construímos um banheiro para a gente tomar banho. E ali, depois que eu construí aquele barraquinho, eu falei, pai, toma mais dinheiro para o senhor comprar madeira e telha. Meu pai comprou, mas para quê? Construiu o segundo barraquinho. O meu pai construiu o segundo barraquinho. Eu aluguei aquele barraquinho. Com o aluguel daquele barraquinho, ajudava a gente a pagar a prestação do terreno. Uhum. Com mais o dinheiro que a gente vendia o limão, eu construí o segundo barraquinho. E fui dando dinheiro para o meu pai. E no final, nós construímos 10 barraquinhos naquele terreno. Nós morávamos em um e nós alugamos os 9. Eu falei, puxa vida, esse negócio imobiliário é muito bom. E aí você já estava com que idade? Já era um rapazinho? Não era criança ainda. E eu descobri, é coisa de 6, 7 anos de idade da Mas Lady. tudo muito rápido. É muito rápido. A minha vida passou muito, muito rápido. Eu não tive infância. Eu sou um perna de pau, eu não sei jogar bola, eu não sei pinar papagaio, eu não sei rodar andar de bicicleta. Piano. A bicicleta eu sei porque teve uma época que quando a gente vendia limão, antes da gente comprar a carroça lá, eu vendi bastante limão também de bicicleta, né? Uhum. É que não dá tempo, são muitos detalhes. Em que momento você cresce, homem de Deus? Em que momento você é adolescente? Em que momento você vai para a faculdade? Como é que acontece isso? Minha preocupação é só com o tempo. É só com o tempo, é verdade. Então, deixa eu contar aqui rapidinho, tá? Então, aí eu fui descobrindo antes, eu tive muita dificuldade quando entrei na escola, no primeiro ano primário, na escola brasileira. Por quê? Porque eu fui alfabetizado primeiro em japonês, então tive muita dificuldade para aprender as coisas, porque a minha cabeça estava focada, eu virei um verdadeiro japonês mesmo, sabe? Na filosofia, em tudo, né? Tudo. Eu queria até
ter casado na época com uma japonesa. Eu me apaixonei pela Miyuki, que era uma japonesinha lá, mas ela não quis muita coisa comigo, porque eu era pobre naquela época. Se fosse hoje, ela ia me querer, né? Mas naquela época... Talvez sim, talvez não. É verdade. Mas ela não queria saber do menino limoeiro lá naquela época, né? Mas aí eu descobri que eu tinha esse dom e agora eu tinha recursos para isso e eu comecei a aprender outros idiomas. Eu aprendi o hebraico, o aramaico, o yiddish, o alemão, o espanhol, e fui aprender o inglês. E eu fui me tornando um poliglota. Até que um belo dia, Jô Soares descobriu que existia um menino fenômeno, né? E eu, com 16 anos, fui entrevistado pelo Jô Soares. Sério? E eu tenho essas imagens ainda. Vocês podem entrar no meu canal no YouTube. Está lá o dia em que Itamar deu um baile em Jô Soares. Com 16 anos, vocês vão ver o que eu fiz com o Jô Soares. É coisa incrível. É só ir lá no canal do YouTube. Itamar SBT ou Itamar Oliveira SBT. Vocês vão acompanhar lá toda a minha história. Uhum. Então, eu fui para lá. E depois disso aí, abriu as portas do mundo para mim. Porque Silvio Santos ficou sabendo da minha história, mandou me chamar, pediu que eu contasse a história, e ele também foi camelô como eu, um grande vencedor. Aí eu contei ali a minha história, e ele puxou ali uma pasta, colocou um contrato em cima e falou: você, a partir de agora, vai trabalhar comigo. Uau! E eu estou com esse homem há 40 anos, né? Sou o homem de confiança deste grande empresário, desse grande animador. E depois, você sabe, né, Darleide, eu e a Hebe Camargo, nós somos um dos fundadores do Teleton. Como eu tenho esse problema, né, que não é um problema, que eu faço tudo, dirijo carro, Você se importa de a gente mostrar aqui sua mão? Pessoal, dá um... Fecha aqui, para o pessoal saber que nós estamos falando de um menino. Exatamente. Então, eu tenho... Um menino, né? Estamos falando de um menino. É verdade. Então, exatamente. Mostra aqui, pessoal. Aqui, ó. Né? Isso. Então, olha, não tenho vergonha, não tenho preconceito, não tenho nada. Nem quando você era menino, você ficava tentando esconder sua mãe? Nunca me importei com isso. Não, nunca. Porque a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, sabe? E se eu sou assim, é porque Deus permitiu que eu fosse assim. E nunca foi um empecilho para nada. E eu olho para minha mão e falo assim: o que eu não tive aqui, Deus colocou aqui. Uau! E eu desde cedo descobri que eu teria que ganhar a minha vida não fazendo força, porque eu não teria, mas usando a cabeça, a inteligência, a sabedoria. Por isso que eu aprendi idiomas e me tornei um homem vencedor. Sensacional, cara, sensacional. Eu disse para vocês que o programa de hoje tinha a intenção de ser motivador, inspirador e é assim, é surpreendente. Mesmo tendo lido o livro, conheço Itamar, mas assim, ouvi-lo contar com essa veemência, com essa força, eu sabia. É para esse tempo, é para esse momento que eu quero que muitas pessoas escutem algo que as inspire, que as faça crer. E que em lugar de ficar olhando para o que não tiveram, em lugar de ficar olhando para a sua deficiência, digo que me faltou aqui, Deus me dá aqui. Deus me dá aqui, que é o amor, me dá a generosidade, a bondade, me dá a capacidade de viver agradecendo a Deus. Bom, mas aí você foi fazer faculdade de jornalismo, né? Hoje você é um empresário, você casou, tem filhos, me conta, seus pais, até que os seus irmãos, por onde andam? Seus pais já são falecidos? A minha mãe faleceu há 2 meses atrás. Puxa, recente. Recente, 2 meses atrás. O meu pai está vivo, graças a Deus. Né? Qual o nome dele? Seu Luiz, Luiz Gonzaga. Uau! Seu Luiz. Darleide, eu vou falar uma coisa muito importante para você e para vocês aí em casa. Fale. Olhando bem dentro dos teus olhos. Eu tenho tudo para ser um derrotado, desde pequenininho. Eu poderia ter escolhido ser um derrotado, mas eu escolhi ser um homem vitorioso. E você também pode escolher ser uma pessoa, um homem ou uma mulher vitoriosa, depende de você. A vida é feita de escolhas. É você quem vai definir o seu futuro. Não adianta você ficar se lamentando. Imagina se eu ficasse me lamentando. Olha, eu sou pobre, eu não tenho o que comer, sou deficiente. Onde que eu estaria nos dias de hoje? Vou falar uma coisa para você. Nunca se importe com a atual situação que você está hoje, porque amanhã Deus pode transformar a sua vida.
Conhecemos a história de José. Num dia ele era escravo, no outro ele era governador. Então você aí, que fica reclamando, chorando pelos cantos, não faça isso não. Sabe? Não faça isso, isso não é bom. Isso não vai te levar a nada, sabe? Pega, levanta, faz a tua parte, porque também não adianta você ficar esperando aí as bênçãos cair dos céus, não. Eu acordava cedo, 4h30 da manhã eu estava acordado, com sol, com chuva. Trabalho até hoje. E vou falar uma coisa para você, Darleide. Mesmo depois, ganhando bem, trabalhando com o Silvio Santos, eu tive um outro... Era para ser um revés na minha vida. Eu sou o homem que dou os conselhos, sou conselheiro de Silvio Santos. Sou amigo íntimo, particular, confidente dele. E eu levei um problema do jornalismo para ele. Né? Seu Silvio, nós estamos com esse problema, assim, assim. E eu sempre, quando vou levar um problema, eu já levo a solução junto. Eu não vou levar problema, eu resolvo os problemas para ele. Então, eu levei a solução junto. E ele estava num dia que não era um bom dia, né? Ele ia viajar e estava num dia muito péssimo, e eu tinha que falar com ele naquele dia. Eu sabia que Deus falou, hoje não é o dia de você falar com ele, mas ele ia para Orlando no dia seguinte, ia voltar só depois de 4 meses, e eu tinha que resolver aquele problema. E assim mesmo, eu sou uma pessoa destemida, eu fui e falei com ele. Falei, seu Silvio, olha, está acontecendo isso, assim, assim, assim no jornalismo, a audiência está caindo por causa disso, disso, daquilo, nós temos que fazer isso e aquilo. Ele pegou, bateu a mão na mesa e falou, seu Itamar, quando você tiver a sua televisão, a sua estação de televisão, você mude o que você quiser. Aqui eu não vou mexer em nada. Darleide, quando as pessoas tomam uma bronca do Silvio, ele fala dessa forma, a pessoa leva pelo menos 1 ano para se recuperar psicologicamente. Era para me ter derrubado. Porque ele é respeitoso, ele é querido, educado, mas Sim. quando fala firme... Como fala firme... Silvio pegou pesado hoje Pegou comigo. pesado. E ele falou, você quer mudar? Quero. Tenha a sua estação de televisão. E ele viajou. E aquilo ficou na minha cabeça. Era para mim ter ficado no chão, porque outros funcionários às vezes vai falar alguma coisa e ele é austero. A pessoa fica 1 ano, foge dele, não quer mais se encontrar com ele, fica traumatizado. Mas eu peguei aquilo como uma força, como algo muito importante para mim, algo que era para ser negativo. Eu falei, é algo positivo para mim. Eu vou fazer desse limão a limonada. Ele viajou para os Estados Unidos. Quando ele voltou com 4 meses para cá, eu já era dono da primeira estação de televisão. Eu estudei, eu pesquisei, eu não dormia mais. Como se consegue uma concessão de televisão? Eu fui e consegui na cidade de Jandira a minha primeira estação de televisão. Quando ele voltou, eu coloquei em cima da mesa. Falei, obrigado, seu Silvio. O senhor me deu uma estação de televisão. Mas o quê? Eu não dei nada para ninguém, eu estava viajando, cheguei hoje. Não, o senhor deu, está aqui os documentos. Ganhei a primeira concessão na cidade de Jandira. Falei, ganhei aqui. O senhor falou para mim ter a estação de televisão. Então, agora eu tenho a minha estação de televisão. E eu vou mudar o que eu quiser lá dentro do jornalismo, seu Silvio. Mas eu não vou abandonar o senhor, não, porque eu não trabalho por dinheiro, estou com o senhor por uma missão, porque eu amo o senhor. E todas as vezes, Darleide, que eu encontro com ele, antes de ir embora, ele me dá um beijo no rosto. E todos os dias que eu me encontro com ele, eu falo, Silvio, eu te amo. Sério, eu que legal. Digo, eu tenho isso gravado. Que legal. Sabe? Eu falo, Silvio, eu te amo. E ele sabe do meu amor, que é sincero e genuíno. Gente, e assim, o Itamar, ele tem levado a cada ano na festa do Teleton cantores nossos aqui da gravadora, né? Sempre fazendo presença lá, cantores nossos, representando a fé, né? A fé do Itamar, é adventista, Silvio Santos sabe disso, respeita isso. Então, você é um homem que não esconde a sua fé, que não mede os seus esforços em todos os sentidos, como empresário, como amigo, mas especialmente como filho de Deus, como servo de Deus, como representante de um ministério, né, que você carrega, de uma missão. Bendito seja Deus. Estou muito feliz de ouvi-lo contar a sua história aqui no meu programa, já tendo contado no Jô, né? Há muitos anos. E aí você vem hoje aqui contar pra gente. Com certeza, Darleide. E hoje você tem uma rede de televisão. É verdade, Darleide. Hoje, graças a Deus, nós temos, são 25 emissoras de televisão,
né, espalhado por todo o Brasil, é a Rede Nova TV. E se você quiser assistir, é só acessar redenovatv.com que você vai assistir. Legal. E há um ano atrás, eu falei, seu Silvio, a Globo está no mundo todo, a Record está no mundo todo, a Band está no mundo todo, o SBT só está no Brasil. Vamos levar para o mundo todo o SBT, vamos pegar o mundo inteiro, seu Silvio, só nós estamos ficando para trás. Não quero mais saber não, já estou partindo dessa para uma melhor. Eu falei, não, seu Silvio, você vai viver muito ainda, vamos tornar o SBT mundial. Não quero. Ele disse que não queria. Sabe o que eu fiz, Darlene? Peguei as minhas emissoras e coloquei agora para 196 países do mundo, nas 7 maiores plataformas de streaming do mundo. Então, os desafios... não para, né? Eu não paro. É Deus quem... Os seus irmãos trabalham com você? Como é que a sua família, por onde caminhou? Devem admirar muito, respeitar muito você. Sim, com certeza, porque eu era o caçula e me tornei um dos mais bem-sucedidos da família, né? Mas os meus irmãos todos estão bem, graças a Deus. Eu tenho 3 irmãos que moram nos Estados Unidos, né? E são todos... Eu venho de uma família de gênios. E você tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos e agora eu fui vovô. Nasceu o netinho, o Luca, que é a minha paixão. Está com 6 meses hoje. E você já está casado há quantos anos? Estou casado há 35 anos com a mesma esposa. Graças a Deus. Como é o nome dela? É Silvia. Silvia, beijo para você, Silvia. O nome de uma das filhas do Silvio, né? Santos. É verdade, é a filha número 2. Pois é. Nós vamos nos despedindo daqui. E eu gostei muito quando você olhou ali na câmera agora há pouco e deixou o seu recado. E o que você me fala de fé? E o que você me fala de experiência com Deus? Mais uma vez, deixe assim a sua inspiração para quem está em casa nos assistindo, cansado, desanimado. Onde entra a fé na sua história? Imagino que o tempo todo, né? É verdade. Se você está desempregado, desanimado, com as contas atrasadas, suas dívidas se aumentam a cada dia, não desanime. Acredite em Deus que você vai sair dessa, você vai conseguir, mas você vai ter que fazer a sua parte. A Bíblia diz, esforça-te e eu te ajudarei. Não adianta você esperar só por Deus. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Aquilo que depende de você, Deus não vai mover uma única palha, absolutamente nada. Você tem que fazer a sua parte e a partir dali você vai ter a ajuda de Deus. Deus não vai mover uma palha daquilo que corresponde a você. Hoje eu tenho as coisas, mudei a vida da minha família, a minha própria vida, porque eu corri atrás. Mas não adianta também você correr sozinho, você tem que correr com Jesus do lado, com Deus do seu lado, porque é Ele quem vai te dar força, é Ele quem vai te dar energia, é Ele quem vai te mostrar o caminho, é Ele que vai abrir os caminhos para você. E não desanime, né, Darlene, não desanime. A sua família sempre foi cristã, sempre foi adventista? Eu conheci a igreja adventista com 10 anos. Ok. Eu me batizei com 10 anos. Quando a gente vivia nessa dificuldade, as Dorcas, a quem eu devo todo o meu louvor, eles iam lá levar levar alimentos para a gente lá. E o meu primeiro presente, conta nesse livro, né? O primeiro presente foram as Dorcas que me deram. E se você quiser conhecer a minha história melhor, né? Desse livro, você vai no meu Instagram, @ItamarOliveiraOficial, vai lá na minha bio e você vai poder adquirir esse livro. Que aqui a gente teve que contar as coisas muito rápido. Muito lá no livro tem a história assim mais Itamar, detalhada. Deixa eu só dizer para o pessoal que quando ele fala Dorcas, é aquele ministério que a igreja tem com pessoas, mulheres e homens hoje que é se ADRA, dedicam, né? Hoje é a ADRA, a assistência, aos recursos da igreja, recursos assistenciais para auxiliar pessoas com demandas, necessidades de alimento, de roupa, de amparo. Portanto, é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho, que está aí.
mais uma família que foi assistida em momento tão necessitado, né? Exatamente. Muito obrigada, viu, Itamar? Foi um prazer recebê-lo aqui. Quando ele diz que a Bíblia diz sobre esforça-te que te ajudarei, não é que tem esse verso especificamente, mas é que a Bíblia nos ensina que sempre Deus trabalha em parceria. Aquilo que é nossa parte, como Jesus dizer, retirem a pedra do túmulo. Ele faz o impossível, quer dizer, Lázaro vem para fora, mas a força humana foi lá e tirou a pedra, moveu a pedra do seu lugar. É essa interação, Deus e nós, a nossa fé aliada ao poder de Deus, e nós vamos prosseguindo de vitória em vitória para a glória de Deus. Muito obrigada, foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigada pela inspiração. É todo meu. Deus te abençoe. Querida. Obrigada, meus amados, obrigada, família querida, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo os motive, que o Espírito Santo faça queimar em seu coração o desejo de viver a cada dia, apesar das circunstâncias. Viva pela graça de Deus e exalte o nome do Senhor. Um grande abraço, até o próximo encontro aqui no consultório. Deus te abençoe muito e pela fé, nós vamos vendo de glória em glória o poder de Deus se manifestar. Fiquem com Deus. Tchau.